A história do Cavaleiro Solitário. Lone Ranger, no Brasil, o Cavaleiro Solitário. Em Portugal, o Mascarilha. É um famoso cowboy mascarado fictício. O personagem é um ex-Texas Ranger, que lutou contra bandidos no Velho Oeste americano com seu amigo nativo americano, Tonto. O personagem foi chamado de ícone duradouro da cultura americana. Ele apareceu pela primeira vez em 1933 em um programa de rádio concebido pelo dono da estação de rádio X, Detroit, George W. Trendle por Franz Stricker, o roteirista do programa. A série de rádio provou ser um sucesso e gerou uma série de livros, em grande parte escritos por Stricker. Um programa de televisão igualmente popular que decorreu de 1949 a 1957, histórias em quadrinhos e vários filmes. O personagem título foi interpretado no programa de rádio de George Seaton, e Arlie Grazer e Bracy Beemer. Clayton Moore interpretou o Lone Ranger na televisão, embora durante uma disputa contratual, Moore tenha sido substituído temporariamente por John Hart, que usava um estilo diferente de máscara. No rádio, Tonto foi interpretado por John Todd e Roland Parker, entre outros, e na série de televisão, por Jay Silverheels, que era um Mohawk da reserva indígena das Seis Nações, em Ontário, Canadá. A palavra Ranger causou dificuldades de tradução, já que o significado original, policial rural do Texas, não fazia sentido em português. No Brasil já foi chamado de Zorro, outro personagem, herói de capa e espada, guarda vingador, justiceiro mascarado, Kid Roger e Cavaleiro Mascarado. Desde a década de 1980, é chamado de o Cavaleiro Solitário. Seu eterno companheiro é o Índio Tonto, cujo nome foi mantido na tradução, mesmo sendo uma palavra pejorativa em português. Significa algo como trapalhão ou desajeitado, que não tem nada a ver com o personagem. Um valoroso combatente dos fora da lei. Em países de língua espanhola, onde há o mesmo problema de tradução, optou-se por mudar o nome do personagem para Toro ou Ponto. Além da máscara negra e do companheiro índio, Lone Ranger possui um belo cavalo branco chamado Silver, famoso pelo grito que o herói dava ao se despedir a galope em direção ao horizonte. E o Silver, Hawaii. O nome do cavalo de Tonto era Scout, escoteiro, no Brasil. Nos quadrinhos, Lone Ranger tinha pontaria certeira com ambas as mãos, e sempre usava balas de prata, fundidas em uma mina própria desconhecida, herdada de um velho mentor. Nunca atirava para matar, preferindo desarmar seus oponentes com tiros certeiros em suas pistolas. Apesar da máscara, Lone Ranger nunca era perseguido pelas autoridades. Em algumas aventuras ele era acompanhado pelo sobrinho Daniel Reid, cujo cavalo tinha o nome de Victor, que agia como seu parceiro adolescente. Por ter sido criado por George W. Trendle, Lone Ranger seria tio-avô do Besouro Verde. O autor confirmou o parentesco ao chamar de Brit Reid a identidade secreta do Besouro. É o mesmo sobrenome da identidade secreta do Lone Ranger, cujo nome é John Reid. Histórico. Em 1932, George W. Trendle teve a ideia de lançar uma série de rádio infantil sobre um cowboy mascarado. Trendle definiu o herói como um solitário Texas Ranger montado em um cavalo branco. Coube ao escritor Franz Stricker concluir de acordo com os conceitos de Trendle. Stricker adicionou as balas de prata, 9, e o companheiro índio chamado Tonto. Para o primeiro episódio, Stricker se baseou em um roteiro de uma outra série sua chamada Coverage Wagon Dice. A primeira transmissão de Lone Ranger ocorreu em 30 de janeiro ou 31 de janeiro de 1933. Na Rádio X de Detroit, Michigan. Biografia. Lone Ranger foi chamado assim porque o personagem é o único sobrevivente de um grupo de 6 Texas Rangers, e não porque ele trabalha sozinho, uma vez que geralmente tem a companhia de Tonto. Embora os detalhes sejam diferentes, a história básica da origem do Lone Ranger é o mesmo na maioria das versões da franquia. Os 6 Texas Rangers perseguiam um bando de bandidos liderados por Bartholomew Butch Cavendish, atraído por um guia civil de nome Collins, e é emboscado em um cânion chamado Bryant Gap. Entre os Rangers mortos estava um irmão mais velho do sobrevivente, Daniel Reid, que era capitão do Texas Rangers e o líder do grupo emboscado. Para esconder sua identidade e honrar seu irmão caído, Reid usa uma máscara preta do material do colete de seu irmão. Tonto, um provável Apache, era seu amigo de infância. Os dois se reencontram na idade adulta,
Quando Tonto salva a rede de índios renegados ao reconhecer um anel que ele dera ao seu amigo na infância. Essa versão também foi alterada. T resolve usar a máscara para se vingar de criminosos que assassinaram seu irmão e outros companheiros Rangers, para que os vilões continuassem a pensar que ele havia morrido. Fred foi o narrador do seriado entre 1948 a 1957. A última transmissão de rádio do Lone Ranger com episódios inéditos foi em 3 de setembro de 1954. Inspirações: Trendler se inspirou em heróis como Zorro e Robin Hood. É possível que o nome tenha vindo do romance The Lone Star Ranger, 1915. De Zane Grey. A maior influência na criação do Lone Ranger foi Tom Mix, evidente em uma carta datada de 21 de janeiro de 1933, na qual o diretor James Joel disse a Striker uma semana antes da estreia do programa: "Vamos divulgar o fato de que o Ranger é tipo Tom Mix." Tom Mix era uma estrela de cinema de Hollywood que definiu o gênero dos faroeste nos primórdios do cinema. O seriado Western Timasky Rider, lançado em maio de 1919, apresentava um cowboy mexicano usando máscara e roupa preta. Outra possível inspirações teriam sido figuras históricas como Texas Ranger John R. Hughes, que também teria inspirado o romance de Gray Bass Reeves, um ex-escravo negro que viveu entre os índios e se tornou um agente da lei em Oklahoma. Ambas já foram desmascaradas com a reimpressão de documentos históricos provando que Zorro, Robin Hood e Tom Mix foram as inspirações. Especulação originada de uma biografia de Reeves de 2006 pelo historiador Art T. Burton, Black Gun, Silver Star. Burton escreveu: "Bass Reeves é a pessoa real mais próxima para se assemelhar ao Lone Ranger." As afirmações de Burton nunca foram provadas e o próprio autor desde então alegou que ele apenas teorizou, inconsciente no momento de sua publicação, que a sugestão seria confundida como fato. No Brasil, e a confusão do nome. Em 1938, as tiras diárias do herói, escritas pelo próprio criador, Franz Stricker, estreiam na revista O Globo Juvenil de jornal O Globo de Roberto Marinho, com o título de Zorro. No ano seguinte, o primeiro seriado, The Lone Ranger, 1938, recebeu o nome de Guarda Vingador. Em 1940, o seriado The Lone Ranger Rides Again recebeu o título de A Volta do Cavaleiro Solitário. Além de O Globo Juvenil, suas tiras foram publicadas em outras revistas do Globo, o Gibi Tri-Semanal e da Rio Gráfica Editora, editora fundada por Roberto Marinho, Almanaque de O Globo Juvenil, Novo Gibi e Novo Globo Juvenil, e na revista Guri do Diários Associados. Em 1954, a Ebal lançou uma revista com o título de Zorro. A essa altura, a série de TV, 1949 a 1957, estrelada por Clayton Moore, também era chamada de Zorro. Inicialmente, foi chamada de As Aventuras de Lone Ranger, porém, esse título acabou sendo abandonado. O nome pode ter sido mantido por uma série de coincidências envolvendo produções da Republic Pictures. Robert Livingston, que interpretou Don Loring, Tiagle, um herói californiano parecido com Zorro no seriado The Vigilantes Ari Coming, 1936. Também interpretou Don Diego, Zorro no filme Tibol de Cabaleiro, 1936, e o Lone Ranger em The Lone Ranger Rides Again, 1939, em Zorro's Fighting Legion, também lançado em 1939. A história do Zorro é transformada em um faroeste. O herói tem um cavalo branco igual ao do Lone Ranger, 31. Zorro também apareceria com um cavalo branco chamado Fantasma na série de TV da Disney de 1957 e no desenho japonês Kaketsu Zorro de 1996. Aparece com um cavalo branco chamado Vento. Assim como aconteceu com o Zorro, a Ebal chegou a encomendar histórias por artistas locais. Na década de 1970, como Milton Sardella, 34, que desenhou o Cowboy Cavaleiro Negro da Marvel Comics para a Rio Gráfica Editora, 35, o Mariano Hermeto de Almeida Filho, um dos responsáveis pelas histórias do super-herói Judoka, chegou a produzir 2 páginas de uma história do cowboy, que permaneceram inéditas até novembro de 2018, quando foram publicadas no livro Judoka por Faf, publicado pela Aveca Editora. Após uma campanha de financiamento coletivo no site Catarse. Clayton Moore, o Lone Ranger da série de TV,
interpretou um descendente de Dom Diego que assume o manto do Zorro no seriado de faroeste Ghost of Zorro, 1949. 5. O estúdio também produziu Zorro Rides Again, 1937, e Son of Zorro, 1947. Outros dois seriados de faroeste sobre descendentes do Zorro original, o primeiro na década de 1930 e o segundo após a Guerra de Secessão. O seriado Zorro's Black Whip de 1944 foi estrelado por uma mulher, a T. Black Whip, interpretada por Linda Stirling. Apesar de levar o nome de Zorro no título, o personagem Zorro não aparece em nenhum momento no seriado e nem ao menos é citado. Os seriados Don Daredevil Rides Again, de 1951, e Man with Steel Whip de 1954, traziam dois heróis mascarados, Don Daredevil e El Latigo, e utilizaram cenas de arquivo de Zorro's Black Whip. O personagem inspirou dois programas de rádio no país: O Vingador, criado em 1943 por Péricles do Amaral para a Rádio Farroupilha e Juvencio, O Justiceiro do Sertão, criado nos anos 60 para a Rádio Piratininga. Ambos também foram adaptados para as histórias em quadrinhos. Em 1970, o herói aparece ao lado de outros personagens publicados pela Ebal, como Superman e Flash Gordon em Chamada Geral, Epopeia, revista especial em comemoração aos 25 anos da editora. A história foi escrita por Pedro Anísio e ilustrada por Eugênio Colonese. Em 1971, foi publicado no suplemento Superplá. Lone Ranger também foi chamado de Justiceiro Mascarado, Kid Roger e Cavaleiro Mascarado, até que na década de 1980, foi exibida nos programas Balão Mágico e Show da Xuxa, série animada produzida pela Filmation, com o nome do herói voltando para o Cavaleiro Solitário, ocasião em que, ironicamente, dividia um bloco com o Zorro. No filme Buena Sorte de 1997, um western brasileiro, o ator Caio Junqueira veste uma roupa idêntica do Lone Ranger. Em 2005, a Rede Globo exibiu a telenovela Bang Bang de Mario Prata. Nela, o cantor e ator Sidney Magal interpreta Zorro, um herói aposentado que é um misto de Zorro com Lone Ranger. É um espadachim tal qual Zorro, mas teve como parceiro o Índio Tonto, interpretado por Eliezer Mota. Em 2013, a Walt Disney Pictures lançou a mais recente adaptação cinematográfica do herói e o título escolhido no Brasil foi O Cavaleiro Solitário. Tanto no Brasil, como em centenas de outros países, a primeira e segunda temporada do seriado de TV The Lone Ranger, protagonizado por Clayton Moore, entrou em domínio público em janeiro de 2021. E, em dezenas de outros, o seriado já está inteiramente em domínio público. Em Portugal, no país europeu, também foi chamado de vários nomes como Bronco Bustin, Máscara Negra, Zorro, por conta da importação das revistas da Ebal, e o Mascarilha, nome utilizado até os dias atuais. Os filmes de Lone Ranger. Em 1938, a Republic Pictures produziu o primeiro seriado com o personagem, The Lone Ranger, no Brasil, O Guarda Vingador, em 15 capítulos, sob direção de William Etney e John English. Estrelado por Leigh Powell, apresentava o chefe Thundercloud como Índio Tonto. O seriado tinha um mistério, pois questionava quem seria o Lone Ranger entre os 5 Texas Rangers que o protagonizavam, interpretados por George Lentz, George Montgomery, Lani Chandler, Altalia Ferro, Irmã Briggs, Bruce Bennett, e Leigh Powell, que se revelaria, no final, como Lone Ranger. Em 1939, foi realizada uma continuação, o seriado The Lone Ranger Rides Again, no Brasil, A Volta do Cavaleiro Solitário, com Robert Livingston no papel de Lone Ranger, ao lado do mesmo chefe Thundercloud como Tonto, Duncan Reynolds e Jinx Falken. Em 1940, o primeiro seriado, The Lone Ranger, foi relançado em nova edição, reduzido como longa-metragem de 69 minutos, sob o título In You Silver. Aproveitando o sucesso da série de TV, a Eastman Color Western lançou 2 longa-metragens com os atores da série, Clayton Moore e Jay Silverheels, The Lone Ranger, no Brasil Um Justiceiro Mascarado, em 1956, sob direção de Stuart Esler, e The Lone Ranger and the Lost City of Gold, no Brasil, Zorro e o Ouro do Cacique ou Zorro e a Cidade de Ouro Perdida, 47, em 1958,
sob direção de Leslie Selander. Em 1981 foi lançado o filme The Legend of Tiloney Ranger, considerado um fracasso. Em 2003 a Warner Bros. Lançou um telefilme de 2 horas, um piloto de uma provável série. O filme, porém, não empolgava, e o projeto foi cancelado. Uma nova versão chegou aos cinemas em 2013, intitulada simplesmente Tiloney Ranger, com Armie Elmer no papel principal e Johnny Depp como seu parceiro tonto. A direção é de Igor Verbinski. Tiloney Ranger na televisão. Quando foi aventada a possibilidade de fazer Tiloney Ranger para a televisão, Bracy Beemer, que o interpretara no rádio, quis o papel, mas foi escolhido Clayton Moore, temporariamente substituído por John Hart, 1952 a 1954. Para os 166 episódios da série. Quem interpretava Tonto era Jay Silverheels. A série foi produzida de 1949 a 1957. Em 1961 a CBS lançou um piloto para outra série de TV, chamado Return of Tiloney Ranger, estrelado por Tex-Hill. Em desenho animado. Década de 1930. No final da década de 1930. Roy Meredith produziu o primeiro filme de animação baseado em Lone Ranger. Neste filme mudo, Lone Ranger e Tonto capturaram um bando de ladrões de gado e salvam a vida do fazendeiro. Format Films, série animada de 1966 a 1968. Uma série animada de Tiloney Ranger foi exibida de 1966 a 1968 na CBS. Foi produzida por Herbert Klein e Jules Engel da Format Films, Hollywood, e animação pelo estúdio Alas and Bachelor Cartoon Film de Londres. A série teve 30 episódios. No entanto, estes foram divididos em 3 curtas separados, com um segmento intermédio com aventuras solo Tonto, de modo que foram, na verdade, 90 episódios no total. O último episódio foi ao ar em 9 de março de 1968. Essas aventuras de Lone Ranger eram muito parecidas com as de outra série exibida pela CBS, The Wild Wild West, uma série do gênero Weird West, que tinha elementos de ficção científica e faroeste. O maior inimigo de Lone Ranger na série animada era um anão, similar ao maior inimigo de James T. West, Dr. Miguelito Loveless. Seu nome era Tuniton, e foi dublado por Dick Beals. Este desenho animado foi creditado como sendo uma produção Jack Corater. A voz de Tiloney Ranger foi fornecido por Michael Rhee, que interpretou Jack Armstrong, o American Boy no rádio. Shepardman quem dublou Tonto. O narrador da abertura era Marvin Miller. Outras vozes convidados foram fornecidos por Paul Winchell, Agnes Moore e Adrian Conrad. De Tarzan, Lone Ranger Adventure Hour. Início da década de 1980. De Lone Ranger foi destaque, junto com o verdadeiro Zorro e Tarzan, em uma série de curtas no início da década de 1980, produzida pela Filmation. Estes episódios tinham William Conrad como a voz do Mascarado, embora ele tenha sido listado nos créditos como J. Darnock Conrad soletrado ao contrário. Esta série teve um tom mais realista, com muitos contextos históricos para incluir elementos educativos nas histórias. Embora houvesse vários episódios que tiveram elementos de ficção científica, muito parecido com os desenhos anteriores da década de 1960. Foram 14 episódios, combinando 2 aventuras em cada episódio, para um total de 28 histórias. Embora Conrad tenha sido o principal dublador em destaque, outros dubladores na série participaram da série, sem serem creditados: Lou Schemer, Franco Elker e Michael Bell. Episódios perdidos do Cavaleiro Solitário 2001. Em 2001, a Goldwyn Home Video lançou para o mercado de home video, Tiloney Ranger, Lost Episodes. Junto com clipes do primeiro seriado da década de 1930, os trailers de participações do herói após a série TV, comerciais com Moore, e às vezes com Silverheels. 2 episódios completos da série de TV, o curta de animação do final dos anos 1930. Este curta foi produzido pela Patagrams em filme de 16mm e vendida para o home video e bibliotecas, que mostrou muitas vezes desenhos como um prelúdio para filmes infantis. A animação era muda, como a maioria dos filmes produzidos naquela época, e teve de diálogo escrito em cartazes, tal qual os dos filmes mudos. O DVD também tem o documentário de aproximadamente 8 minutos,
Lone Ranger Anti-Piace Patrol. Apresentado e narrado por Clayton Moore, que gira em torno de compra de selos de poupança do Zoa infantil dos Savings Bonds. O foco principal é fazer com que as crianças parem investir em selos. O segmento narrado termina com as cerimônias de posse sobre as terras do Memorial Washington perante uma multidão de milhares de crianças e seus pais. História em quadrinhos. Alguns anos após a transmissão radiofônica de Lone Ranger, foi distribuído como tira de jornal pelo King Features Syndicate, órgão norte-americano distribuidor de quadrinhos para os jornais. 48. De 1938 a 1971. Inicialmente desenhado por Ed Cressy, foi substituído em 1939 por Charles Flanders, conhecido por suas ilustrações do Agente Secreto X9, quando Alex Raymond parou de fazê-las e Rei da Polícia Montada, que se manteve até o final. Em 1940, as tiras foram republicadas na revista Feature Book número 21 da Dave McKay Publications. A editora publicou em outras revistas até 1950. Em 1945, a Western Publishing, com a sua parceira de publicação Dell Comics, republicou as tiras na antologia Full Color. Em 1948, lançou uma revista em quadrinhos, que teve 145 edições, com reproduções das tiras dos jornais. No entanto, novas histórias pelo roteirista Paul S. Newman e pelo desenhista Tom Gio a partir da edição 38, agosto de 1951. Embora algumas histórias inéditas já aparecem desde a edição 7, janeiro de 1949, elas não tinham relação com o Lone Ranger. Newman e Gio produziram a série até sua edição final de número 145, julho de 1962. Tonto teve um título próprio em 1951. Que chegou a ser ilustrado pelo italiano Alberto Giolitti e que durou 31 edições. A popularidade do herói era tanta, que até o seu cavalo Silver, teve revista, Lone Rangers famoso Ursinho Silver, lançada em 1952. A publicação durou 34 edições. O roteirista Gaylord Bose escreveu e desenvolveu Silver como um herói por seus próprios méritos. Na série, o roteirista criou o índio Apache Kenai. Como complemento da revista do Lone Ranger, foram publicadas histórias do índio Young Hawk, também escritas por Du Bois. Além disso, a Dell também publicou 3 grandes anuários de Lone Ranger, bem como uma adaptação do filme de 1956 e uma revista sola de Tonto, Lone Ranger's Companion Tonto, que teve 33 edições. A primeira edição era a edição 321 da revista Full Color. A série Dell chegou ao fim em 1962. Naquele mesmo ano, a Western Publishing encerrou sua parceria com a Dell Comics e lançou seu próprio selo de quadrinhos, chamado Gold Key Comics. A nova marca lançou uma nova revista de Lone Ranger em 1964. Inicialmente, o material republicação de histórias da Dell, a partir da edição 22, 1975, passou a ter material inédito. A revista foi cancelada na edição 28, 1977. Em 1981, houve outra tira escrita por Cary Bates e desenhada por Roseat, que durou até 1984. Em 1994, a Topps Comics produziu uma minissérie em 4 edições, Lone Ranger em Tonto, escrita por Joey Lansdale e desenhada por Timothy Truman. Uma das principais mudanças desta série foi a caracterização de Tonto, que agora foi mostrado como um personagem muito inteligente, franco e sarcástico, mesmo dispostos a socar o Lone Ranger, durante uma discussão acalorada, e comentando sobre suas últimas representações da cultura pop com as palavras: "É claro, Kim sabe. Talvez eu for falar. Deveria dizer-me em Tonto como fazem nos romances baratos. Você adoraria isso, não é?" A primeira edição de uma nova série de Lone Ranger pela Dynamite Entertainment, escrita por Brett Matthews e ilustrada pelo brasileiro Sergio Cariello, foi publicada em 6 de setembro de 2006, e começou como uma minissérie de 6 edições, mas devido ao seu sucesso, tornou-se uma série contínua pela mesma equipe. Em 15 de setembro de 2006, a Dynamite Entertainment anunciou que Lone Ranger número 1 tinha vendido muito para a primeira impressão. Uma segunda edição da primeira edição foi anunciada,
Fato até então inédito na editora. A série recebeu uma indicação ao Eisner Awards para melhor nova série em 2007. A revista Truest concedido a publicação do Best Western Comic Book of the Year, em sua para o Best of the Source Bookest, de 2009. Em 2007, lança Tilone Ranger em Tonto, sem periodicidade definida. Em 2010, a Dynamite Entertainment anunciou um crossover onde o Cavaleiro Solitário e o verdadeiro Zorro se encontram. Tilone Ranger, The Art of Zorro. Em 2011, publica a segunda série mensal, roteirizada por Andy Parks, ilustrada por Steve Pous, com capas de Alex Ross e Francesco Francavilla. Em 2013, publica a Tilone Ranger Anual 2013, com roteiro de Shannon Eric Denton, arte de Matriano e capa de Colton Alley. 69. Em 2014, publica a terceira série mensal, escrita por Justin Gray e ilustrada por Ray Villegas. Nos quadrinhos de O Besouro Verde publicados pela No Comics e na década de 1990 e atualmente pela própria Dynamite, o parentesco com Lone Ranger foi mantido, mesmo o Besouro Verde sendo propriedade da Green Hornet Inc. e Lone Ranger pela DreamWorks Classics. Obrigado por assistir. Se inscrevam no canal. E o Caminhante do Multiverso deseja muita paz, amor e sabedoria a todos.